Olá, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês, né? Imagino que vocês vão ver esse vídeo, essa videoaula no horário da nossa aula, né? Então, hoje a gente vai ter mais um momento aí da nossa aula. Hoje a gente vai começar a estudar a parte mais especificadamente da administração. Então, a gente vai entrar dentro do estudo da cultura organizacional. Então, é mais uma semana que a gente vai ter as nossas aulas remotas, né, à distância, e vamos torcendo aí que tudo dê certo, né, que todos estejam bem, que a gente continue firme, esperançoso, com boas notícias. Os casos de corona, eles têm aumentado no Brasil, né, então estamos no início do pico aí, que tinha sido determinado o pico agora, né, começo de abril, do dia 6 ao dia 20 e tantos de abril. Então, o nosso pico começou, os casos eles têm aumentado, mas levando em consideração os países europeus, Estados Unidos, o nosso pico ainda ele é um pico relativamente baixo, né? Ele não é um pico ascendente de forma extremamente rápida. Mas as medidas elas precisam ser tomadas, né, de cuidado, álcool gel. Cada vez mais tem se falado do uso da máscara, né, principalmente para ir nos locais onde tem bastante movimento de pessoas, como por exemplo os bancos, os mercados, né? Então que a gente tome o devido cuidado, né? Tem se falado bastante nisso. Graças a Deus, na nossa região aqui, Capanema, Planalto, né? Realeza, a gente não tem ainda caso confirmado, mas os cuidados, eles são todos necessários, né? A gente tem que se cuidar bastante. E vamos todos mantendo a esperança de que logo a gente volte, né? Às nossas aulas e fiquem todos bem, então. Agora eu vou dar início então à nossa aula através da apresentação dos slides. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a nossa aula hoje vai ser sobre cultura organizacional, né? Esses slides eu vou estar enviando para vocês também. Então, o que é uma cultura, né? Quando se fala assim, cultura de determinado país, né? Então, o que é essa cultura? A cultura, elas são as ideias, as concepções, né, as formas de conhecimento, as atitudes, os comportamentos que caracterizam uma determinada sociedade. Por exemplo, o Brasil ele tem uma determinada cultura, que são as nossas festividades, que são a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se manifestar, como, por exemplo, falo, o Brasil tem uma cultura de abraço, de cumprimentar as pessoas, de ser amigáveis, né? Então, a cultura é isso, é as formas de manifestações, né? E essa cultura, então, ela é adquirida e transmitida socialmente, é através da sociedade que a gente adquire e transmite a nossa cultura. Por exemplo, a cultura dos países do Oriente Médio, por exemplo, grande parte deles, onde as mulheres, e muitos deles, usam burca, aonde a mulher não pode frequentar espaços públicos, é um certo tipo de cultura deles, né? E a cultura, ela também muda, a cultura ela não é estática. A gente já teve culturas diferentes e a gente terá futuramente culturas diferentes. Como, por exemplo, um aspecto da cultura brasileira, né? As mulheres, por exemplo, não podiam usar roupas de banho em praias. Era proibido isso no Brasil, né? Hoje já não, hoje a gente tem uma cultura diferente e futuramente pode ser que a gente tenha sim uma mudança cultural, né? Então a cultura ela não é estática, a cultura ela é modificada, né? Ela modifica-se, pois ela faz parte da sociedade. E uma cultura organizacional, então o que é?
É isso que eu falei para vocês, né? São essas formas de comunicação, esses valores, costumes, crenças, mas dentro de uma organização. Então, a maior parte de um grupo que faz parte de uma organização, ela possui essa cultura em comum. Então, ela aceita, a maior parte das pessoas aceita essa cultura da organização da qual ela faz parte. Por exemplo, as empresas são organizações, né? A escola é uma organização, a faculdade é uma organização e elas possuem uma cultura específica de cada uma. E as pessoas que fazem parte dessa organização, elas compartilham dessa cultura. Elas entendem e reproduzem essa cultura, né? Aqui eu trouxe para vocês as características, então, das culturas organizacionais, que são características que todas as organizações elas têm em comum. A cultura organizacional, então, ela é única e distinta. Cada organização ela tem sua própria cultura organizacional, com suas próprias características. A cultura organizacional, então, ela é aprendida através da experiência de grupo. Lembra que eu falei para vocês que a cultura ela é adquirida através da sociedade e ela é transmitida através da sociedade? A cultura organizacional também, ela é aprendida e transmitida através do grupo. Ela está implícita na estrutura formal e está explícita através das atitudes, dos valores, das concepções dos membros que fazem parte dessa organização. As modificações, elas são lentas. Elas estão em constante modificação, mas por vezes essas modificações elas são imperceptíveis. Como elas são lentas, elas são muitas vezes imperceptíveis, elas não estão explícitas. Porém, as culturas organizacionais, elas sofrem mudanças. Ela atrai e aceita pessoas que têm valores e crenças semelhantes. Então, quando você comunga de uma cultura organizacional, você está reproduzindo essa cultura organizacional da empresa da qual você faz parte, né? A cultura, ela vai se manifestar de que maneira? De diferentes maneiras. Através dos valores dos membros, das concepções, dos hábitos, das normas, das vestimentas que se usa, das formas de linguagem no ambiente físico. Então, ela se manifesta de diferentes maneiras, que a gente já vai ver mais à frente, né? Aqui eu já falei um pouco para vocês, então ela é aceita pela maior parte dos membros. Pessoas que não aceitam determinada cultura organizacional vão possuir dificuldade de se adaptar a esta organização e ela é transmissível a novos membros. Então, quando um membro novo adentra nessa organização, ela entra num grupo e ela vai conhecer essa cultura da organização. Como que se origina, então, uma cultura organizacional? Ela pode ter 3 origens, né? Através das crenças, valores e suposições dos fundadores. Essa é a origem mais comum, a que tem maior destaque, que geralmente é através do fundador da empresa que se criam os valores, as missões, né? Que se contrata os membros do grupo, que se direciona responsabilidades individuais para cada membro do grupo. Ela pode ter origem também através das experiências adquiridas entre os membros do grupo, né? Então, experiências que os próprios membros compartilham e tem mudanças nessa cultura organizacional, né? E novas crenças, valores e suposições trazidas por novos membros. Então, algum líder, alguma liderança que chega nessa nova organização traz uma mudança para dentro da cultura organizacional.